Bom, vamos começar a nossa aula, tá bom? É 26. Vou só desligar aqui o microfone, tá? Pronto, voltei. É que aqui é rota de avião, então os aviões ficam passando aqui pelo telhado, sabe? É, Bom, pessoal, nós estamos aqui nas vogais, tá bom? Aqui no sistema maçorético, certo? Vogais, tá? É, Durante todas essas aulas, saiu aqui do foco. O que acontece eu coloquei aqui para vocês os grupos, tá? Esses grupos nós chamamos de sistema maçorético, que é o conjunto, né? Vogais longas, vogais breves, semivogais, tá? É, Só por uma questão de preservar, tá? A pronúncia e facilitar também, tá bom? Dos grupos que nós temos aqui, como eu já coloquei, né? Que é as vogais longas, elas são conhecidas como cheias também, tá? Breves e semivogais, tá? Semivogais. São esses três grupos aqui, ok? A atividade que eu passei para vocês. Tá. O pessoal tá aparecendo fora do foco aí para vocês, né? Sim. Muito. Bom, vamos lá. Voltou ou não? Ela vai e Voltou, volta, voltou. Moreira. Voltou? Ok. Devido ao meu movimento, aí o foco ele vai, tá? A, Até mesmo por uma questão da transliteração também. Por exemplo, por exemplo, aqui eu tenho a palavra, aqui eu tenho a palavra kadosh, tá? Ó, kadosh. Eu tenho quatro letras. Quatro.
Eu tenho a letra Kof, tá? A letra Kof, a letra Dalet, a letra Vav e a letra Shin. Esse Vav aqui, ele passa a ter som de O, tá? E aqui nós temos o Kametz Gadol, tá? Kametz Gadol. Eu já coloquei para vocês os 3 grupos. As vogais longas, as vogais breves, né? E as semivogais, tá? Então, veja bem, eu tenho a letra Kof, a letra Dalet, aqui é o Vav com o som de O e a letra Shin. Ou seja, eu tenho a palavra Ka, ó, Kof, mais o Kametz, Ka, tá? Depois eu tenho a letra Dalet, D, tá? Esse Vav aqui, quem lembra, né? Quando eu passei para vocês sobre o Vav, né? O Vav, ele tem som de V, mas ele pode se transformar em vogal. Quem lembra? Esse Vav aqui, ele passa a ser uma vogal ou longo. E o Shin aqui, ó, S, H. Pronto. Fiz a transliteração de forma bem simples, tá? É só conhecer as consoantes, tá? E saber das vogais, tá bom? Ou seja, eu formei a palavra Kadosh, que significa santo. Separado, tá? O que significa a palavra Kadosh? Santo e separado, tá? Santo e separado, certo? A palavra Kadosh, tá? O foco aqui tá... É o foco que tá mexendo aqui, direto aqui. Deixa eu ver se Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um instante aqui, só um instante. Uhum. Ok. Deixa eu ver se melhorou aqui. Shalom, boa noite, senhor Claudino, tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Deixa eu ver se deu uma melhorada. Ó, o passo que vocês devem dar aqui é o seguinte: direita e esquerda, tá?
senhora Sinara, aí o senhor Juliano e os demais. Sempre aqui, ó, direita, esquerda, tá? De cima para baixo. Ou seja, primeiro vocês vão focar nas consoantes, depois nas vogais. Como eu já falei para vocês, só existem aí duas exceções, que é o Ain e o Aleph. Somente essas duas. Toda vez que uma palavra iniciar por um Ain ou um Aleph, o foco vai ser a vogal. Tirando essas duas, o foco será nas consoantes. Tá? É o alfabeto consonantal. Então é muito simples, muito simples. Eu fiz uma enquete com vocês, e a enquete, se não me falha a memória, é sobre a palavra adoração. Não é isso? Quem lembra? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, eu estou vendo. Ok. A palavra lá da enquete é sobre, aqui, ó, adoração. Adoração. Bom, essa palavra aqui, ela tem um conceito bem diferente do que se entende, né, por adoração. Por exemplo, adoração em hebraico vem de avod. Ok? Deixa eu ver aqui. Tarará. Eu até coloquei lá no grupo de vocês sobre a palavra, né? Quem leu? Quando eu coloquei o significado. Eu não li. Não, Não. eu coloquei lá no grupo de vocês. Tá, mas vou dar uma olhada. Dê uma olhadazinha lá, que é muito bom. Então, assim, essa aqui é a raiz, tá, pessoal? Avó. Avô, tá? E avodá.
Ó, que significa o quê? Serviço. Serviço. Servir. Adoração em hebraico vem de avod, que significa servir, serviço. O que acontece? A mesma, nós temos aqui avod, né? Avodá, avod. E nós temos também a palavra eved. Que significa servo. Tá, pessoal? Tem tradução que coloca como escravo. Tá? Senhor Juliano, aliás, o senhor Claudino. Senhor Claudino, o senhor está me ouvindo? Moraí, então quer dizer que adoração é servir? Exatamente. O que significa esse servir? Por exemplo, vamos supor, quem recita o Shema pela manhã? Está servindo. Veja que o conceito de adoração ela é bem diferente, né, de como, de fato, é ensinado. Ou seja, o ato de servir, por exemplo, uma ideia aqui. Vamos colocar o pingo nos is. Fulano, se alguém chega perante o senhor Juliano, perante a senhora Sinara, perante o senhor enfim, vamos supor que alguém chegue na presença de vocês, né? Se curve e o adore. O ato de se curvar significa reconhecimento. Reconhecimento. E o ato de adorar, que é o serviço, é servir. Servir. Quando você chega na casa de alguém, a pessoa ela vai praticamente, digamos, te dar atenção, né? Por exemplo, o seu Juliano chega na casa de alguém e o dono, né? Ali o anfitrião, ele vai lhe prestar totais atenções, né? Atenção, atenções. Dali ele vai ser o seu servo, ele vai lhe servir, né? Servir. O que aconteceu com o Yeshua
é mais ou menos assim, nesses termos. Ou seja, ele foi reconhecido como Mashiach, Mashiach da Beit Israel, Mashiach da casa de Israel. Dali o adoraram. Aquele adoraram, de acordo com a língua hebraica, significa que o serviram, né? Serviram. Hoje, a questão do serviço ele está atribuído a não, digamos, a limpar, varrer, não é bem isso. A questão do serviço está naquilo que, digamos, é devocional. O próprio Shema, né? O que mais? As leituras semanais e por aí vai, né? Então, o contexto de adoração ele é bem diferente. Então, o que é adoração? Adoração é serviço, serviço. O avodá vem de avod, que significa servir, serviço, que vem de eved, que significa servo. Olha só como é que as coisas mudam. O entendimento muda. Certo? Desculpa eu falar, mulher, mas às vezes as pessoas falam assim, vamos adorar com esse louvor, vamos adorar com o que você pode oferecer melhor, vamos adorar com sua oferta, eu já ouvi muito isso aí. E a gente vê que é totalmente diferente, né? O conceito de adoração, como é ensinado, né, é bem diferente, né? A recitação de um salmo, né, e por aí vai. Na verdade, a tua obediência, ela já é um serviço, a tua obediência. Se você for colocar aqui para entre aspas, né, entre linhas, o teu devocional já é um ato de obediência, né? A tua obediência à palavra do Eterno é o teu serviço, né? Ou seja, reconhecer que o Eterno é o teu Criador, né? O teu Senhor, e você o serve com a sua obediência, né? É bem assim. A mesma coisa do que você pegar a palavra emuná. Palavra emuná. O que é emuná? Emunar nada mais é do que fidelidade, é confiança, mas isso é gerado por meio da obediência, né? E essa obediência, ela está ligada praticamente com a questão Eved ou Avod, né? E por aí vai. Chega a falar isso, que o teu culto seja racional. Ali ele está falando praticamente da obediência, ou seja, tem que ter algo diferente. Ele não pode ser algo, digamos, algo que sem sentido, seria mais ou menos assim, né? Mas precisa ser racional, ou seja, algo que tenha sentido, fundamento, né? Então, esse teu serviço nada mais é do que o a tua obediência a Shem, né? Às vezes nós falamos assim, eu sou seu servo, né? Eu sou seu servo de Hashem. O que eu lhe sirvo? Eu lhe sirvo com um conselho, com algumas ideias, com ensinamentos, né? Por exemplo,
apesar de ser custeado, né? Apesar de ser custeado aí todo fim do mês, mas eu não deixo de ser servo de vocês. Em que eu sirvo vocês? Com o conhecimento do hebraico. Entendeu? É bem assim. Deu para entender? Sim. Perfeito, Moré. Em que o judeu adora ao Eterno? De que maneira o judeu Yehudi ou Yehud, ele serve ao Eterno? Através do cumprimento das mitzvot. A Torá? Né? Eu estou dizendo, em que o judeu Yehud, ele serve ou adora ao Eterno? Através das mitzvot. Né? Por exemplo, o Shema, ele é recitado 2 vezes ao dia, né? Ou seja, pela manhã e ao dormir. Pela manhã se usa o talit, né? À noite não é tão necessário. Aí você recita a bênção da noite, né? Aí você tem ali a bênção da noite, você recita o Shema, né? Ou seja, é o teu devocional, é o teu serviço, né? O que você faz até durante o dia. Você está servindo a ele, né? É o teu serviço, né? Certo? Vamos lá. Eu tenho a palavra Baru. Ó, B, presta atenção. B, aí depois vem o Kametz, Ba, Uresh, Vav com som de U e o Raf final. Pronto. Formei a palavra Baru. Baru. Ba. Baru. Bendito. Certo? Baí. Ba. Ó. Baí. B. Baí. Cara. Certo? Ó. Passo a passo. Sem erro, tá? Isso aqui é uma questão de treino, viu, pessoal? Isso aqui, ó. Pegar ali um papel, um lápis, e aí, pegando ali, assistindo a aula, né?
Não tem como errar. Dá para tirar de letra. Ok? Família. Opa, opa, opa. Já engolindo uma letra aqui. Pronto. Esparrar. 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 Ó. Mispa. Misparrar. Misparrar. Alguém sabe o que significa misparrar? Tem uma foto muito bonita aqui de um casal, senhor Luan. Casal bonito. Senhor Luan, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Moré. Baruch Shalom. haba b'Shem, Baruch haba b'Shem Yeshua, Mashiach. Ó, o que significa misparrar? Família, família. Família, família. Papai, mamãe, lembra da musiquinha? Família, família. Quem lembra? Ó, família, tá? Aqui, ó, esse Shiva ele não é, nós ainda vamos trabalhar sobre o Shiva, tá? Ó, Mishpachat, Mishpachat, ó, aqui é o Shim, esse aqui é o Irik, ó, esse aqui é o Irik e Ud, ó, é o Irik. O Irik e Ud, ele é diferente. Aqui, ó, é Yud e Irik, diferente. Aqui eu tenho consoante e vogal. Aqui eu tenho vogal, consoante e vogal. Ok, turma? Bait, Bait, casa, Baruch, bendito, Mishpachat, família. Ok? Senhor Luan, o senhor assiste aí os primeiros minutos, tá? Que eu falei sobre a questão da palavra adoração, tá? Aí você já sabe o que é adoração em hebraico. Tirar sua dúvida.
Ó, pronto. Vamos lá. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco palavras no quadro branco. Vamos lá. Quem consegue pronunciar essas cinco palavras? Eu tenho um adjetivo, eu tenho três nomes próprios e um substantivo. Não precisa vocês falarem substantivo, adjetivo, não, nada disso. Eu só quero que vocês venham pronunciar as cinco palavras que nós temos aí no quadro branco. Já estou na espera. Quem vai ser o primeiro? Essa última aí, Caleb. Caleb. E depois? Vocês não conseguem? Calma aí. Consigo. Hã? Eu não consigo. Como assim? Por que a senhora não consegue? Onde é o problema? Porque, tipo assim, eu ainda não sei direito, ainda não, tipo assim, não conheço bem ainda as letras. É aquilo que eu falei lá no início. Nós tivemos quantas aulas do hebraico? Quantas aulas só trabalhando só as consoantes? Olha só. Tivemos, deixa eu ver. É porque também tem uma letra aí que eu não tô entendendo direito, Moré.
Não sei essa aí se é essa que tá aí. Labou. Não sei se é Lamed Ó, com. tivemos uma, tivemos duas, três, quatro. Aí, ó. Né? Trabalhamos as letras finais, tá? O que acontece, pessoal? Eu entendo que o hebraico ele é complicado, tá? O hebraico ele é complicado, ele é difícil, mas ele não é impossível, certo? O aluno não está conseguindo identificar as consoantes. O que esse aluno vai fazer? Existe um problema hoje, eu não sei se é só na vida do brasileiro, mas eu, pelo menos, quando eu morava no interior, eu morava no interior do Pará, e na época eu fazia, não sei se vocês lembram do pré, até para a primeira série, por aí vai. Então eu fazia o pré. É alfabetização. Aula de alfabetização. Eu fazia tanto na sala, né? Nós usávamos todos os tipos de meios. Nós tínhamos um quadro, e esse quadro era desenhado as consoantes. E só que esse quadro ele tinha uns buraquinhos assim, que era justamente para você ir com aquele. Era como se fosse um cadastro de sapato. Aí você ia, né? E quando eu chegava em casa, antes de ir para a rua bater bola, né? Com os meninos, a minha mãe e a avó ainda me colocava para treinar aqueles quadros, né? E ali tinha as consoantes. Então eu tinha que desenhar todas as consoantes e não errar. Se errasse, volta e vai fazer tudo de novo. E trabalhava muito texto. Então eu trabalhei muito aqui, ó, o punho. Hoje o aluno passa a estudar o hebraico, ele vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque isso vai contribuir para o conhecimento desse aluno. Só no olhar você não vai conseguir gravar. O que você deve fazer? Trabalha 3 consoantes por dia. Se o tempo for muito vago, trabalha 3 de manhã, 3 à tarde, 3 à noite. Contando que você não vai apenas olhar para essas consoantes. Você vai desenhar essas consoantes numa folha de papel com lápis. Vai desenhando. Aleph, Bet, Bet, Gimel. Ou, se puder, a semana toda, só aquelas 5 consoantes. Você vai aprender. O que atrapalha hoje um aluno de hebraico não é a falta do tempo, né? É a maneira como esse aluno estuda, que às vezes não é o suficiente, né? O que acontece? Esse aluno ele tem que criar meios para lidar com o hebraico, estudar o hebraico. Se o aluno estudar o hebraico uma vez por semana e durante o restante dos dias não pegar no hebraico para estudar, esse aluno, na verdade, ele vai aprender. Só que ele vai encontrar muita dificuldade pela frente. Por quê? Porque a maneira como ele está estudando lhe dá apenas condições para aprender naquele ritmo chamado tartaruga, né? Que é um ritmo lento. Às vezes a pessoa
ela até tem eu digo isso porque em 2020, 2021, eu passei a fazer ali a faculdade de língua portuguesa. Então, muitos alunos ali era nesse mesmo formato aqui, só que era bem diferente, porque era só gravado. A aula ficava gravada e era colocado lá no sistema. O aluno que tinha que se virar para estudar aquela aula, né? E de um certo tempo aquela aula era retirada dali, ela tinha uma validade. Então, muitos alunos estavam tendo dificuldade. Por quê? Porque a maneira como esse aluno estava estudando era diferente. Devido à sua carga horária, né? O serviço, muitas das vezes, até impedia desse aluno ter acesso ao portal. E isso dificultava demais, né? Então, aquele aluno, ele ia estudando, mas dentro daquilo que lhe era possível. Ele estava aprendendo, mas o processo era muito lento, né? Agora, quando a pessoa ela estuda, né, de uma forma e pode não tomar o seu tempo, né? Pode não tomar o seu tempo. O que esse aluno vai fazer? Dependendo do dia a dia, dependendo da carga horária de trabalho, se trabalha fora, se trabalha dentro, esse aluno ele vai fazer meia hora de aula. Ele pega ali 10, 15, 20 minutos de aula gravada. Daí ele senta-se à mesa, pega ali um caderninho, é coisa rápida, 30 minutos é muito rápido. 30 minutos voa. É o tempo que você pega um caderno, senta-se à mesa e aí já deu 30 minutos. Não toma muito tempo. E aí o que você vai fazer? Você vai treinar essas consoantes até você absorver. Isso é constante, não é só uma vez, né? Não estou dizendo que vocês são assim, mas é só uma ideia. Então, esse aluno vai pegar 3 de manhã, 3 da tarde, 3 da noite. Não dá para fazer à tarde e à noite, faz pela manhã ou faz um rodízio, né? Contando que o aluno tem acesso. Ah, Moré, mas eu passo o dia fora de casa. Tudo bem. Fale o seguinte, 3 letras dessas aqui, você anota ou desenha ali na tua mão, né? Desenha ali na tua mão e você vai andando para a parada do ônibus ou sei lá para onde que você está indo, aí você vai olhando aqui, ó, né? As pessoas fazem isso com o celular. Eu já vi motoqueiro no trânsito olhando para o celular para ver onde é o endereço que ele tem que deixar aquela encomenda. E os carros aqui do lado dele, e ele aqui, né? Agora imagine a pessoa andando, não é no trânsito, né? E ela não faz basicamente esse processo, né? Não faz isso. Às vezes não é o tempo, às vezes é a maneira como a pessoa procura estudar, né? E se você espera o tempo para sentar-se à mesa para estudar, talvez esse tempo não chegue. Você vai ter que fazer algo para poder ter acesso a esse tempo que você não vê, você não enxerga. Aí você está a caminho da parada, a caminho do trabalho, aí você vai e escreve ali, não quer andar com papel, então desenha ali em cima, aqui, ó, na tua mão, as 3 letras as 3 letras iniciais. Faz isso durante uma semana, ou 5 letras. Não coloca o nome delas, não coloca, só coloca as consoantes. O Gimel, Aleph, Vet, Bet, faz isso. Faz isso. Aleph, Vet, Bet, Gimel, Aleph, faz isso. Eu duvido se vocês não vão aprender. O problema é que vocês procuram tempo. E o tempo não vai aparecer. Vocês têm que dar um jeitinho aí para poder aprender. Certo? Eu fiz isso. Para vocês terem uma ideia. Coloca ali. Ou então,
fim de semana passa o dia em casa, pede para imprimir 5 letras e coloca ali. Porta do banheiro, do toalete, do quarto, na entrada, ou na sacada, ou no tanque, ou aqui na parede do fogão. Por onde você andar aí, assim pelo corredor, você vai ter acesso a uma letra em hebraico. Ou seja, o hebraico vai fazer parte da sua vida o dia todo, ou todo dia, né? É bem diferente daquele aluno que entra na sala, agora, hoje, ouve uma explicação. Daí, como é uma aula por semana, volta a próxima quarta-feira. Tudo que eu passei hoje, tudo que eu ensinei hoje, se você não manter-se nessa vibe até a próxima aula, tudo que eu falei hoje você vai esquecer. Porque vai entrar outras informações. Aliás, não é que você vai esquecer, são outras informações que você vai ter acesso. E aí, quando você procurar, aí, ó, não tem como. Então, é muita coisa, muita informação. Nosso HD é muita informação que ele recebe. Então, você precisa manter aquilo ali. Senão, a pessoa ela não vai mesmo, ela vai ter dificuldade. É o que muitos alunos estão tendo, muita dificuldade. Mas por quê? Porque a maneira como eles estão estudando é que gera essa diferença. Então, precisa-se criar uma estratégia, né? E é uma estratégia acelerada, né? Diga-se de passagem. Não que o aluno tenha pressa, mas é uma forma dele trabalhar essa alfabetização, que ela inclui tanto a parte da escrita quanto a pronúncia, né? Então, isso é muito importante para vocês. Tem algumas aqui que eu sei ainda, eu só não falei que o senhor estava dando a explicação aí. Eu sei, que eu falei da letra lá em cima, era porque meu celular estava com a mancha. Mas era Caleb. Essa aí, que meu celular tá ruim, não sei se é Torá. Isso. Porque meu celular tá com a lista no meio assim, e a outra que eu pensei que era Lamed, mas estava cortando a perninha. Gadol, que é até grande, né? Gadol. Gadol. Aí a outra. Gadol, Torá e Caleb. Caleb, isso. E a outra. Jacob. Isso. E lá de cima, ela me pegou um pouquinho. Que é Iatse e Yetzará. Yetzará, se eu não me engano. Yetzará. É isso mesmo? Yitzhak. Isso. Puxa aí no final. Tá aí. Yitzhak. Certo? Essa foi a que eu tive mais dificuldade, assim, um pouquinho, por causa desse T-side. Aqui é um testado. Aqui você tem o Iud. Ó. Aqui tem o Iud e o Irit. Então, aqui eu tenho consoante e vogal. Aqui eu tenho consoante e semivogal. Aqui eu tenho a consoante vogal e consoante. Então, a expressão é itz porque este vale não é sonoro. Itzhak. Itzhak. Essa letra aqui ela é gutural, então fica Itzhak. Ia. O ai não tem som, então pega a vogal. Não tem som. Isso aí. Tá? Ó, Yaakov, Yitzhak, Caleb, Torá e Gadol. Gadol e não Gadol, tá? Muito cuidado com o Lamed. Lembram quando eu falava, ou quando eu falei para vocês, né, sobre a última pronúncia? Quem lembra do Gimer, né? Quem lembra do Dalet, né? E por aí vai. Especialmente o Gimer, que tem um Lamed ali no final. É o Gimer. Esse El, Al, Il,
or, ur, é a ponta da língua. Senão, pessoal, a única coisa que vai acontecer é que vocês vão colocar o português na pronúncia, sendo que estamos trabalhando o hebraico. Entende? Nós estamos trabalhando o quê? O hebraico. Estamos estudando o hebraico. A pronúncia de vocês tem que ser em hebraico e não em português. Então, vocês precisam trabalhar isso, né? É complicado, com certeza, mas dá para ir trabalhando em cima disso, a pessoa consegue, né? Não existe, pessoal, nada fácil, tá? Eu sempre digo, é o privilégio que vocês estão tendo de estudar em hebraico. Graças, primeiramente, ao Eterno, Kadosh Baruch Hu, e a internet, com o avanço da internet, vocês estão tendo acesso ao hebraico. Mas antes não tinha essa questão de aula a longa distância para se aprender o hebraico. A pessoa tinha que ganhar muito bem para pagar uma internet, Wi-Fi, e acessar a internet para poder, que nem todo mundo tinha acesso à internet, né? Diga-se de passagem. Celulares não é como hoje, que você tem um computador nas mãos. Você faz tudo. Faz pagamento, compra viagem, e por aí vai. Esquematiza praticamente tudo ali, né? O esquema aparece aí de forma imediata ali no celular. Você consegue até monitorar a tua casa por meio de um aparelho daquele. Coloca as câmeras, instala um aplicativo pronto, né? Você sai, mas ao mesmo tempo você está, né, vendo a tua casa ao redor, na lateral e por aí vai. E que isso 10 anos atrás não tinha. Então, esse acesso ao hebraico hoje ele é muito espontâneo, né? Que não era como antes, era muito complicado. Hoje, qualquer pessoa tem acesso ao hebraico, mas antes não, né? É bem complicado. Hoje você tem uma internet até barata, e eu me lembro que há 10 anos atrás não era assim. O pessoal pagava muito caro pela internet, muito mesmo. Esses dados móveis aí, era só para quem ganhava, só quem ganhava bem, porque pagava ali 20, 30 reais ali, 10 megas ali, era rápido que ir embora. Colocava 10 reais para fazer uma ligação, já ia embora os créditos. Então, era tudo muito difícil, tudo muito complicado. Hoje, não. Então, hoje você tem a faca e o queijo na mão e se quiser colocar ali um melzinho para dar um docinho assim em cima, né? Ou um vinho do lado, fica muito bom, muito ótimo, né? Por aí vai. Ok? Deu para entender, pessoal? Sim, sim. Eu tenho uma aluna, eu não sei se eu já enviei o áudio dela para vocês. Moré, eu vou precisar me retirar agora, tá bom? Tá. Aí eu vou assistir depois no Instagram, quando tiver, se eu postar lá. Tá, eu já estou quase Shalom. terminando. Shalom. Eu tenho uma aluna que ela estava encontrando muita dificuldade. Daí ela queria desistir, né? Eu cheguei com ela, conversei, tudinho, pontuei algumas coisas ali para ela, né? E olha, essa aluna hoje ela consegue ler, né? Ela já e isso foi muito bom. Foi uma aula de como é que nós chamamos? Essas pessoas que trabalham com treinamento, dando palestras, essas coisas aí que eu esqueci o nome. E hoje ela consegue. E ela passou a ter mais gosto pelo hebraico.
Enfim, muito bonito o testemunho dela. Então é isso, pessoal. Tá? A questão da transliteração, vocês precisam treinar. Tá? Precisam treinar. Tá? Ok. Alguma pergunta? Bom, pessoal, já são 8h16, tá? Eu vou para outra sala, tá bom? Tá? O pessoal já estão entrando. Tá ok, irmão. Que o Eterno abençoe vocês, tá bom? Mas vão treinando, pessoal, tá? Se vocês tiverem dificuldade com alguma consoante, vai estudando essa consoante, ou algumas aí que tiverem, né? E aí vocês vão trabalhando, nós já estamos nos pontos maçoréticos, não tem mais como voltar ao alfabeto, aí atrasa. Então vamos trabalhando em cima disso, tá? A transliteração, a pronúncia de vocês. Tá bom, pessoal? Esse Gadol é grande. Gadol é grande. Grande, isso aí. Grande, maior. Em algumas traduções ele é tido como mais velho. Torá é ensino, conselho, instrução. Caleb é Caleb, tá? Não sei por que foi traduzido para Caleb, mas é Caleb. Itzhak é Itzhak, foi traduzido por Isaac, mas é Itzhak. E Yaakov foi que deram um jeitinho de colocar Jacó, mas é Yaakov. Yaakov, Itzhak, Gadol, Torá e Caleb. Tá bom? Shalom, Leitraot. Tchau, até logo. Para outro. Boa noite. Ótimo. Shalom, shalom.